de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. E ele vai falar também aos Romanos, capítulo 3, verso 20, vai dizer aqui assim, olha, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É bem clara a função da lei para Paulo, nos escritos paulinos. A lei não serve de salvação, ela não serve para a salvação, mas a lei é um espelho que nos mostra onde nós estamos errando. Eu gosto de contar uma história que quando eu era professor de ensino religioso, eu tinha algumas aulas logo após o almoço. Eu morava no interior, minha filha tinha mais ou menos 1 para 2 anos de idade. Uma certa tarde eu almocei e deitei no sofá para dar aquela cesteada, como alguns dizem, para dar aquele descansinho antes das aulas do período da tarde. E quando eu estava ali sentadinho, eu estava ali sossegado, a minha filha tomou um conjunto de canetinhas escolares e manchou todo o meu rosto com aquelas canetas. Pintou um coração bem no meio da minha testa. Quando eu levanto, já um pouco atrasado para a aula, tomo aquele susto pelo horário, eu levanto, coloco o casaco que estava ali na cabeceira do sofá e vou para a escola. Quando eu chego lá, sem perceber, eu estava todo pintado, todo desenhado, e os alunos ali brincando comigo. Então, para que serve a lei? Ela é um espelho que vai mostrar onde você está errando, que momento você precisa arrumar a tua vida. Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Qual é o objetivo da lei? No livro de Êxodo, no capítulo 20, vemos ali Deus entregando a Moisés 2 tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos. E essa lei ia servir para Moisés guiar o povo de Deus. Os 4 primeiros mandamentos referem-se ao amor a Deus e os outros 6 referem-se ao amor ao próximo. Mas qual é o objetivo dessa lei? Era somente para guiar o povo? Essa lei, ela ainda é válida? Depois que Cristo morreu na cruz, essa lei ainda é válida ou ele aboliu? No vídeo de hoje iremos ver que a lei de Deus, ela já existia antes do Êxodo, ou seja, eram mandamentos que o povo de Deus já guardava antes mesmo de Deus dar para Moisés ali em Êxodo capítulo 20. E também iremos ver qual é o principal objetivo da lei, tanto no Antigo Testamento como nos dias de hoje. Peço para que você assista o vídeo até o final e se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e de também deixar o seu like. E se você gostar do conteúdo e também achar que alguém precisa aprender mais a respeito da lei de Deus, compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Que Jesus te abençoe e te guarde e fica agora com o vídeo. As pessoas não se apercebem às vezes, pastor Alex, é que esta lei ela foi escrita nos dias de Moisés, mas ela não foi criada, não foi inventada, né? É uma lei que sempre existiu. Aliás, a lei é a base do governo de Deus, por isso ela sempre existiu. Esta lei, ela serve também aos anjos, né, aos seres criados por Deus antes da humanidade. E, de fato, quando você vai para o livro de Gênesis, você percebe ali que os mandamentos já estavam presentes, né? Quando Caim tira a vida de Abel, Deus o pune por esse pecado. Ali já estava o 6º mandamento, né? Não matarás. Exato. Quando Deus impede que aquele rei, né, se apodere da esposa de Abraão, porque ela era casada com Abraão, ainda que Abraão tenha mentido, né, falando que era sua irmã, ali estava já a questão do 7º mandamento, do adultério. Deus impediu que o rei adulterasse com a esposa de Abraão. Você tem em Gênesis 2, 1 a 3, a orientação da guarda do sábado, o 4º mandamento. Ou seja, você tem já os 10 mandamentos antes mesmo que a lei fosse escrita. Eva, né? por exemplo, quebrou os mandamentos quando se afastou do marido e foi para o lugar onde a serpente habitava, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ela faz daquela serpente um Deus, ela deixa de ouvir o Senhor, a verdade do Senhor, para ouvir a serpente que está mentindo. Então, ela foi gradualmente quebrando também os mandamentos no que diz respeito à adoração, a trocar Deus por outro ser, a preferir o conselho de uma serpente do que o conselho do próprio Criador. E de fato o pecado é isso, né? Quando a gente deixa de ouvir o Espírito Santo e passa a ouvir a voz do tentador. Quando a gente fala de pecado, é bom deixar bem claro aqui que pecado tem 2 âmbitos, né? Pecado natureza, pecado arraigado na nossa natureza, que é aquele câncer que vai nos consumindo, é a propensão para fazer o mal que todos nós temos, e o pecado prática. E aí nós sabemos pela Bíblia que pecado é a transgressão da lei, mas vai muito mais do que isso, vai além disso, Claro. porque o pecado é também uma natureza. Muito bem. Essa lei foi dada por Deus, então, ao homem, e foi escrita nos dias de Moisés. Em Deuteronômio você vai encontrar a expressão, né? As 10 letras. As 10 letras. Ou os 10 mandamentos. Então isso foi escrito num contexto muito especial, né? Deus havia tirado o seu povo, a gente pode até ler isso, né? Lá em Êxodo 20, bem no inicinho, a gente tem um momento ali da entrega dos 10 mandamentos.
Então falou Deus, Êxodo 20, verso 1, todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, antes de anunciar os 10 mandamentos para o povo, Deus se apresenta como aquele que é o libertador. É isso, pastor Alex? Isso mesmo, inclusive o primeiro mandamento começa ali, né? Ele começa assim, eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, ou seja, como consequência disso, aí vem o primeiro mandamento. Isso. Não terás outros deuses diante de mim. Mas primeiro, Deus faz a obra, Deus faz o milagre. Primeiro Deus opera, e como consequência do operar de Deus, nós o amamos, o respeitamos e guardamos a sua lei. Então é interessante, não é um qualquer, um desconhecido que está dando lei aqui. Quem está dando a lei aqui é aquele que abriu o Mar Vermelho, que fez sinais diante do povo, que mostrou seu poder nas pragas que derramou sobre o Egito, ou seja, ele se identifica como Deus daquele povo. E aqui está a base no qual nós guardamos a lei, em honra àquele Deus que nos livra até nos dias de hoje. O apóstolo Paulo escreveu também sobre a função desta lei, né? Por qual motivo Deus teria dado essa lei. A gente tem aqui alguns textos que nós podemos ler. Eu posso ler o primeiro aqui, capítulo gentileza. 3, verso 24, de maneira que Gálatas, a lei... citar, né? É Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. E ele vai falar também aos Romanos, capítulo 3, verso 20. Vai dizer aqui assim, olha, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então é bem clara a função da lei para Paulo, nos escritos paulinos. A lei ela não serve de salvação, ela não serve para a salvação. Mas a lei é um espelho que nos mostra onde nós estamos errando. Eu gosto de contar uma história que quando eu era professor de ensino religioso, eu tinha algumas aulas logo após o almoço. Eu morava no interior, minha filha tinha mais ou menos 1 para 2 anos de idade. E uma certa tarde eu almocei e deitei no sofá para dar aquela cesteada, como alguns dizem, para dar aquele descansinho antes das aulas do período da tarde. E quando eu estava ali sentadinho, eu estava ali sossegado, a minha filha tomou um conjunto de canetinhas escolares e manchou todo o meu rosto com aquelas canetas. Pintou um coração bem no meio da minha testa. Quando eu levanto, já um pouco atrasado para a aula, tomo aquele susto pelo horário, eu levanto, coloco o casaco que estava ali na cabeceira do sofá e vou para a escola. Quando chego lá, sem perceber, eu estava todo pintado, todo desenhado, e os alunos ali brincando comigo. Então, para que serve a lei? Ela é o espelho que vai mostrar onde você está errando, em que momento você precisa arrumar a tua vida. Olha, diz ali o espelho assim, olha, você não pode adulterar, olha, cuidado, não deseja aquilo que é do teu próximo. Você vai consertando para poder tomar as decisões corretas. Esse é o papel da lei. Eu gosto dessa expressão que Paulo usa aqui em Gálatas 3:24, que ela serviu de aio, né? Aio. Para nós que lemos hoje, não faz muito sentido a palavra aio, né? Mas aio na cultura judia, lá nos dias de Cristo, era um empregado na casa que tinha responsabilidade pela educação dos filhos. Então, uma família judia, geralmente, quando tinha suas crianças, as crianças tinham que ir até a sinagoga. Lá funcionava a escola das crianças. Então, havia uma sala anexa à sinagoga, onde as crianças tinham ali suas lições, onde começavam a aprender desde cedo a Torá e outros escritos. Então, aio era aquele empregado da casa que pegava as crianças, levava até a escola e esperava e as trazia de volta. Paulo pega essa figura, dessa função, desse empregado da casa, para dizer que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Então, a lei, como o pastor Alex colocou, ela não resolve o seu problema, mas ela te leva àquele que tem o poder de perdoar e resolver o problema. Essa é a função da lei. Então, a lei não existe para salvar você. Ela existe para mostrar o pecado em que você está. Como ele leu, a lei ela traz para nós o conhecimento. Então, é conhecendo a palavra, conhecendo a vontade de Deus, conhecendo a lei de Deus, é que eu posso identificar se eu estou vivendo em harmonia ou se eu estou vivendo em pecado contra Deus. Então, esse é o detalhe, né? Interessante isso, né, pastor? E tem, inclusive, falando sobre a lei, né?
vem aquela pergunta, qual será a norma? Nós falamos sobre isso aqui antes, usada por Deus em seu juízo, não é? E aí eu quero levar ali os amigos que estão nos ouvindo a um texto interessantíssimo de Tiago, capítulo 2, verso 10 a 12. Então, em Tiago, capítulo 2, verso 10 a 12, está escrito assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei, de igual forma. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados, e aqui vem o ponto, né? Pela lei da liberdade. Então nós vamos ser cobrados ou julgados, porque quando um tribunal se coloca a julgar, sempre uma lei é levada em conta. Que tipo de lei que é levada em conta? No Brasil, por exemplo, nós temos a nossa Constituição, Carta Magna, Constituição. E os casos, por exemplo, de abuso de poder, de autoridade, os casos de roubo, né, quando está se referindo a julgar alguém, é a Constituição que é levada em conta, não é? O direito de ir e vir e tal, de não ferir o próximo. Então, o conjunto de normas de Deus para julgar o ser humano é a lei dos 10 mandamentos, aquilo que ele deixou no Monte Sinai. Então veja a importância da lei, né? Ela nos leva a Cristo e ela também será usada como norma por Deus no juízo. Daí nós precisamos conhecê-la, que é a relação nossa com esta lei que vai determinar o nosso destino eterno. Não porque ela salva, mas porque aquele que abriu o seu coração a Cristo andará em obediência, em harmonia com a lei que ele nos deu. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.